Olá, é com alegria que damos seguimento ao estudo cronológico da Revista Espírita de Allan Kardec. Hoje, estudando a revista de junho de 1868, que contém 6 artigos, menos do que o habitual, mas, como sempre enfatizamos, aqui não importa a quantidade, mas a qualidade. E a qualidade doutrinária da revista, para aqueles que nos acompanham ao longo desse estudo, pode-se perceber que é exuberante. E aqui Kardec vai começar narrando sobre a mediunidade no copo d'água. Ele vai trazer aqui uma carta que descreve de um correspondente de Genebra, na Suíça, a respeito de um gênero de mediunidade que estava surgindo, crescendo naquele momento em Genebra. São essas variadas nuances da mediunidade. Hoje, pouco comum o uso de um copo ou de um objeto. Depois de muito tempo, 166 anos de doutrina espírita, de estudo, de prática, de aprimoramento, a mediunidade foi se desenvolvendo e se ampliando a ponto de poder dispensar esses apetrechos, esses objetos que muitas vezes facilitavam, induziam o médium ao exercício da mediunidade. Kardec lembra aqui no texto que ele próprio, em outubro de 64 e outubro de 65, fez menção a um médium também, que ele chamou o vidente de Zimmerwald, onde, inclusive, ali era diferente, era um copo vazio. Kardec entendia até que o copo era desnecessário, mas ele foi corrigido pela espiritualidade. Vimos a humildade de Kardec de publicar esta correção da espiritualidade em relação àquilo que ele inicialmente havia concebido, dizendo que para o vidente de Zimmerwald, o copo vazio, o vidro no fundo do copo, produzia um reflexo, e aquele reflexo era que propiciava que o médium entrasse num estado de transe, a fim de que, num processo sonambúlico, pudesse acessar informações do mundo espiritual que ele próprio acessava, ou muitas vezes trazido pelos espíritos. Aqui, no caso em que ele narra, que o correspondente traz a Kardec, era um copo que era colocado com água, e havia 15 médiuns deste gênero, diz a carta. Era colocado água, eles oravam, magnetizavam esta água por alguns minutos, entravam em prece, e os médiuns conseguiam ver na água imagens à distância, imagens de espíritos, imagens do mundo espiritual, cujos testemunhos, veremos aqui, comprovavam a veracidade daquilo que os espíritos superiores, que conduziam naturalmente este tipo de mediunidade, permitia que ali fosse exibido na água. E vamos ver que o próprio Kardec diz que a água no copo servia como se fosse um espelho, que permitia refletir imagens criadas pelos espíritos e que os médiuns videntes podiam ver e descrever. E o missivista vai dizer aqui que cada médium foi adquirindo uma particularidade, uma especialidade, o que também vemos que é algo que ocorre na mediunidade. Essas especificidades, estas particularidades que muitas vezes cada médium, por conta do seu compromisso reencarnatório, por conta das suas aptidões, etc., vai dando à sua mediunidade. Aqui, por exemplo, ele vai descrever um médium que tinha condições de cuidar de doentes, né?
ele via muitas vezes a causa da doença e depois também via a terapêutica, a medicação recomendada pelos espíritos. E aqui ele descreve de uma pobre mulher que estava ali na reunião, que havia recebido um rude golpe no peito. E no copo apareceu esta imagem, esta fotografia, levou a mão sobre a parte ofendida, onde ela havia recebido o golpe. Viu a seguir na imagem o peito se abrir e notou que havia sangue coagulado no lugar onde tinha sido dada a pinçada. Depois desapareceu a imagem para dar lugar à imagem dos remédios, que consistiam num emplastro de resina branca e um copo contendo benjoim. A senhora ficou perfeitamente curada depois de seguir o tratamento. E aqui a carta vai descrevendo outras nuances de determinados médiuns que, utilizando-se desse copo com água magnetizada, atuavam em casos obsessivos. O médium via os maus espíritos que atormentavam as pessoas e depois aparecem como remédio o espírito simbolizando uma prece e duas mãos que magnetizam, ou seja, sugerindo a prece e os passes em favor daquele que sofria a obsessão. Outra especialidade é ver os espíritos, né, de alguns médiuns que viam espíritos nessas imagens. Aqui conta de uma casa onde estavam acontecendo fenômenos espirituais de efeito físico, ruídos, barulhos, e o médium pôde ver no copo a imagem do espírito que produzia esses ruídos, utilizando-se inclusive de uma pessoa que morava na casa, ou trabalhava na casa, que permitia que se produzisse esse fenômeno de efeito físico. Aqui também o missivista vai descrever, conforme dissemos, a metodologia, o que os espíritos recomendavam, quanto tempo mais ou menos durava para magnetizar a água, tudo a depender da experiência, da vivência do médium. Para alguns mais experientes bastavam alguns minutos, para iniciantes às vezes demandava mais tempo. No início, no desenvolvimento da mediunidade, estes médiuns iniciantes viam uma espécie de uma nuvem pequenina que depois ia tomando forma e revelando as imagens conforme nós descrevemos aqui alguns casos, né? E aqui o missivista vai narrando outras histórias, na verdade, para dar este caráter de veracidade naquela época de ciência. Naturalmente que era preciso esta demonstração do fato e esta comprovação daquilo que foi revelado de forma mediúnica. Aqui uma jovem de 18 anos que procurou, pediu que fosse magnetizado o copo e ela começou, o médium foi descrevendo, disse que viu um braço, depois percebeu que era da sua mãe, uma manga, e assim a imagem foi ganhando mais vivacidade e mais qualidade, e ela pôde perceber que se tratava da mãe, que ela desejava muito ver, e que ela conseguiu ali, portanto, ver no copo, né? Ficou muito comovida. E aí, para descartar a hipótese de efeito da imaginação, ele comenta que esta jovem, por exemplo, não pensava na mãe quando a imagem lhe apareceu. O próprio missivista diz que fez um teste com crianças, né? Ele magnetizou a água num copo e pediu para que diversas crianças olhassem sem falar nada. E a maioria não viu nada, né? Mas duas viram, né? Uma viu uma imagem, uma paisagem bonita, né? E a outra, sob o efeito da água, do copo, ainda chegou a adormecer, né? Então o próprio missivista fala que estava, portanto, percebe-se que estávamos diante de fenômenos que revelavam uma determinada variedade na mediunidade vidente.
As imagens das pessoas vivas se apresentam no copo tão facilmente quanto a das pessoas mortas, né? E aí temos aqui uma nota de Allan Kardec, sempre muito instrutiva, né? Falando que a mediunidade certamente não há nova. Este fenômeno descrito pelo missivista oferece ali uma particularidade notável, né? Até agora compreendia-se a visão direta dos espíritos em certas condições e a visão à distância dos objetos reais. Mas aqui não são os próprios espíritos que são vistos e que não se pode vir alojar num copo d'água, como não vê em casas, paisagens e vivos. Não era o espírito que estava no copo, na água, a imagem, naturalmente, que estávamos diante de uma imagem criada que exibia a imagem do espírito, ou a imagem do encarnado, como foi visto, né? Ou a imagem do medicamento que estava sendo prescrito. E é interessante que o próprio Kardec diz, né? Os espíritos não estão metidos no copo d'água, eis o que é positivo. Que há, pois, no copo? Como é produzida aquelas imagens, aquelas cenas que os médiuns videntes viam refletido na água magnetizada. Daí, isto inspira Kardec a escrever o próximo artigo como se fosse um complemento, fotografia do pensamento. Kardec diz que ele está aqui reproduzindo uma parte do texto que está ali na obra A Gênese, quando estuda na segunda parte os fluidos. Aliás, é um estudo muito detalhado, muito profundo, que, conforme já vimos, este capítulo dos fluidos, ele foi construído na própria Revista Espírita. Fomos vendo, ao longo do estudo da revista, muitos fatos, textos, comunicações espirituais que foram gradativamente instruindo Allan Kardec a respeito dessas questões fluídicas que são complexas, vastas. O próprio Kardec diz em A Gênese que não há como classificar e enumerar os fluidos, porque eles são de uma quantidade que nós ainda não podemos compreender. Até hoje, na literatura espírita, muitos espíritos vieram ampliar a nossa compreensão a respeito dos fluidos do mundo espiritual, fluidos da natureza, fluido dos espíritos, fluidos perispirituais, fluido vital, o ectoplasma, que muitos usam a nomenclatura fluido magnético animal, enfim, mas não se esgota, nós não temos condições de entender tudo o que acontece no campo dos fluidos, mas vamos, à luz da doutrina espírita, entendendo um pouco desta lei. E Kardec vai trazendo aqui esse texto que está na obra A Gênese, como ele diz aqui, acrescentando completamos por novas observações. Então ele fala dos fluidos espirituais, que é a atmosfera dos espíritos, são o elemento onde eles escolhem os materiais com que operam. Sabemos que os fenômenos estão explicados pela ação dos fluidos, que os espíritos agem sobre os fluidos não com a mão, mas sim com o pensamento e a vontade. São para os espíritos o que a mão é para o homem. Então, pela ação do pensamento, consciente ou inconscientemente, o espírito impacta, age sobre o fluido cósmico universal que está em tudo, esta matéria primitiva, e a partir desta ação do pensamento, ele produz estas modificações no fluido cósmico universal, mudando a sua propriedade. E sabemos quão vasto é este laboratório do mundo espiritual, conforme muito bem estudado por Kardec em O Livro dos Médiuns, no capítulo 8º da segunda parte. Então a gente percebe que os espíritos criam, e essas criações fluídicas, este ato de plasmar, vimos consciente ou inconscientemente.
Muitos espíritos chegam no mundo espiritual sem terem noção, às vezes não têm a mínima noção disso, e eles, à medida que pensam, agem, vão criando sem se darem conta de como isto acontece. Nós vemos, por exemplo, espíritos com a própria vestimenta, muitas vezes no mundo espiritual se apresentam com a vestimenta que gostavam em vida, alguns a vestimenta que foram sepultados. Como é que o espírito construiu isto? Há, por exemplo, alfaiates no mundo espiritual? Não. O espírito, ao despertar no mundo espiritual, inconscientemente cria estas vestimentas, às vezes esses objetos, às vezes plasma no perispírito marcas que tinha no corpo físico, né? Muitas vezes pode até fazê-lo conscientemente para ser mais facilmente reconhecido, às vezes questão do óculos. O espírito não necessita de óculos no mundo espiritual, mas às vezes são condicionamentos que ele leva e inconscientemente cria este objeto que muitas vezes fala o sentir melhor, ou cria conscientemente para facilitar o reconhecimento pelos parentes num encontro espiritual durante o sono, por exemplo. Objetos de seu uso pessoal, vimos no laboratório do mundo espiritual, caixa de rapé, tabaqueira, né, etc. Então vejo quão amplo e profundas são essas questões das criações fluídicas. Isso é muito importante. Então, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos de que tinha o hábito de se servir. Um avarento manejará o ouro, um militar terá suas armas e uniforme, um fumante o seu cachimbo. E os objetos fluídicos são tão reais para o espírito porque ele próprio é fluídico, né? Entre aspas, né? A questão do seu perispírito, esse corpo semimaterial, né? Então vejo que a própria imagem que ele apresenta, às vezes da última existência, normalmente, o espírito precisa ter um pouco mais de equilíbrio e, digamos, potência mental para acessar a sua memória espiritual e, ao acessar vidas passadas, ele possa plasmar no perispírito a fisionomia de que tinha 2 reencarnações atrás, 3, 4, mas para isso o espírito precisa acessar a sua memória espiritual. Há espíritos que estão profundamente perturbados no mundo espiritual, que alguns tão desequilibrados que às vezes sequer conseguem lembrar de detalhes e de pontos da última reencarnação. Estão em estados de confusão mental. Há outros que lembram apenas da última reencarnação, ao passo que outros, com mais condições espirituais, e muitas vezes até assistidos pelos espíritos nobres, que vão acessando essas lembranças. E o Kardec lembra que essas imagens fluídicas, às vezes acabam se refletindo aquilo que o espírito pensa, daí a fotografia do pensamento, aquilo que ele pensa, se projeta como uma fotografia, né, no seu perispírito ou à sua volta, através destas formas, pensamentos, dessas criações mentais. Então aquilo se projeta em torno dele ou, muitas vezes, no próprio perispírito. Por isso que os espíritos conseguem, via de regra, digo via de regra porque espíritos que estão profundamente perturbados que não conseguem, mas os espíritos conseguem ler o nosso pensamento, ou às vezes ler em nosso perispírito ou nas imagens que nós criamos aquilo que nós estamos pensando. Somos um livro aberto para o mundo espiritual. De forma que Kardec dá o exemplo, né, de a pessoa que está arquitetando um homicídio, então ele está ali pensando, vitalizando, imaginando a vítima, imaginando como fará, imagina a arma, a cena, e tudo aquilo ele vai plasmando, projetando, criando fluidicamente, e uns espíritos que estão ali à sua volta poderão ver e perceber a sua intenção. É assim, diz Kardec, que os movimentos mais secretos da alma repercutem no invólucro fluídico.
né? E muitas vezes alguns videntes, porque há gradações, possibilidades, nuances da vidência que às vezes conseguem registrar estas criações fluídicas. Só que eles não têm condições, diz Kardec, de prever o futuro. A fulano vai matar a pessoa, porque ele está neste ato de pensar. Não necessariamente transformará em atitude, em conduta no plano físico, poderá ficar apenas no campo da cogitação. Mas é algo que alerta o vidente, mas não tem como dizer que vai acontecer, né? Porque o espírito, o encarnado que estava plasmando ou desejando a morte de alguém, pode desistir, não ter coragem de fazer, enfim, várias coisas podem acontecer. Daí, Kardec diz aqui no final que se conecta àquela questão do copo, né, dos videntes, na água magnetizada. Pensamos que aí pode ser encontrada a explicação da mediunidade pelo copo d'água. Desde que o objeto ou a imagem que se vê não pode estar no copo, a água deve fazer o papel de um espelho que reflete a imagem criada pelo pensamento do espírito. Então, os médiuns videntes estão sendo assistidos pela espiritualidade. E no caso, por exemplo, de mostrar o obsessor, no caso de mostrar o peito, o sangue coagulado, a doença e o medicamento, no caso de mostrar a imagem da casa, o espírito batedor produzindo os ruídos, naturalmente que são os espíritos a que assistem os médiuns videntes, que acabam criando, porque têm acesso, conhecem, né, acabam criando essas imagens fluídicas, né, e aqui diz, essa imagem pode ser a reprodução de uma coisa real, como a criação de uma fantasia. Claro, os espíritos podem criar. Em todo caso, o copo d'água não é senão um meio de a reproduzir, mas não é o único meio, como o prova a diversidade dos processos empregados por alguns médiuns videntes. Então, ali no caso, os espíritos que assistem um médium vidente cria, né? Aquela imagem, por exemplo, que a criança viu de uma cena bela da natureza, pode ser algo criado pelo espírito, uma fantasia criada pelo espírito que assistiu o médium, ou pode ser uma cena real que o espírito projetou, criou ali. Essas questões das criações fluídicas são de fato impressionantes, mas a luz da doutrina espírita nos permite compreender um sem número de fenômenos e situações. Daí Kardec, na obra Gênese, não usar a palavra milagre nesse sentido religioso, derrogação das leis materiais, porque os milagres produzidos por Jesus, por exemplo, e tantos outros, estão devidamente explicados por essas questões da lei dos fluidos. Apenas para finalizar esse assunto, recorde-me de uma obra da médium, querida médium Ivone do Amaral Pereira, com uma potencialidade mediúnica impressionante, onde ela descreve que estava no mundo espiritual, em desdobramento consciente, e ali viu um senhor, um espírito, numa espécie de uma fazenda, uma chacrinha pequena, com a sua casa, com a sua plantação, cuidando de galinhas. E quando o espírito benfeitor dela disse que aquela era uma cena de criação fluídica. O espírito havia desencarnado, não compreendendo a sua situação, inconscientemente criou à sua volta o habitat onde ele vivia na Terra. Então, a casinha, a chacrinha, a plantação simples, as galinhas não eram alma de animais, eram criações fluídicas que ele as sustentava, porque acreditava, vivendo naquela situação, talvez acreditando-se ainda vivo, ele, ao mesmo tempo que criava inconscientemente e vivia naquele ambiente criado por ele, e por viver ali, por um tempo determinado, ele vitalizava, sustentava aquela criação fluídica. Então vejo que quão impressionante é essa temática, e Kardec, então, muito bem encontra uma explicação para aquela mediunidade trazida pelo correspondente de Genebra. A morte, o próximo artigo, a morte do Senhor Bizet, cura de Setf.
né, que fica na região da Argélia. E aqui é interessante, o subtítulo é A Fome entre os Espíritos, porque, mais uma vez, Kardec se valia muito dos correspondentes, das pessoas de confiança, de confrades espíritas que viviam em outras localidades, países, e eles, através da carta, né, levavam a Kardec fatos e situações que ele retratava aqui na Revista Espírita e muitas vezes aproveitava para dar esse desenvolvimento, esta abordagem doutrinária, facultando o nosso aprendizado. E aqui Kardec noticia então, através da carta, do falecimento do Senhor Bizet, dia 15 de abril, com 43 anos, pela peste, da cólera daquela época, mas aqui o missivista conta que ele era há 17 anos pastor naquela cidade, né, e que ele soube angariar a simpatia das pessoas de diversas religiões, pelo seu caráter, pela sua sabedoria, pela sua caridade, né. Inclusive ele narra aqui que no começo, quando a doutrina surgiu na Argélia e teve vários opositores, o Senhor Bizet soube se abster e não entrar nesta luta ou nesta linha de conduta de atacar a doutrina espírita, né. Inclusive diz aqui que havia uma obrigação das autoridades religiosas de que fosse lido no púlpito, né, um mandamento que qualificava o espiritismo como uma nova vergonha da Argélia. E o Sr. Bizet não quis ler em pessoa esse mandamento do púlpito e, para cumprir a determinação superior, determinava que outra pessoa lesse. Era alguém profundamente religioso, caridoso, tanto é que nas suas exéquias, nesta cerimônia religiosa, muitos outros religiosos ali estavam demonstrando este carinho pelo Senhor Bizet, né? Atraía, e ele, o sentimento de caridade cristã era algo que marcava, né, a sua vida. Ele ali, o inverno rigoroso, a cólera, ele não media esforços para sair, levar comida aos famintos, no meio daquela peste, contaminou-se por ela e desencarnou, e no frio, né? E aí Kardec escreve: o Senhor Bizet era espírita? Ostensivamente não, interiormente ignoramo-lo, mas pelo menos tinha o bom espírito de não lançar o anátema de uma crença que conduz a Deus. Aliás, o que nos importa, era um homem de bem, um verdadeiro cristão, um sacerdote segundo o Evangelho. Então vejo aqui Kardec refletindo, revelando que a grande preocupação do Espiritismo, conforme muitas vezes afirmamos, não é a conversão religiosa. Não temos aqui a grave preocupação de que o outro se torne espírita, né? Mas a grande preocupação de que seja um homem de bem. Kardec fala, ele era um homem de bem. Daí, conforme vimos aqui muitas vezes na Revista Espírita, Kardec lia, e na Sociedade de Paris, e aqui chamando-o, ou seja, evocando-o, né? O cura de Sétif deu uma belíssima comunicação, né? É muito bela, vale a pena buscá-la na Revista Espírita. Quem não tem a revista, tem pelo site da Federação Espírita Brasileira, pelo kardecpedia.com, pode acessar a revista, né? E aí tem a comunicação, né? Ele diz: estou contente por dirigir-me a vocês, é uma honra. Não vim imediatamente ao vosso meio, a comunicação foi um mês depois da desencarnação dele. Ao vosso meio é que a perturbação da separação e o espetáculo novo com que fui chocado não me permitiram. Então ele demorou um tempo para se adaptar, mesmo não sendo propriamente espírita, mas desconhecendo essa questão da vida espiritual como a doutrina espírita ensina, mas a sua moralidade, méritos, fez com que pudesse ser acolhido, e mesmo um mês, pouco tempo, ele pudesse estar perfeitamente adaptado e em condições de dar comunicação espiritual, né? Aqui 3 pontos nos chamam a atenção, né? Talvez do ponto de vista da doutrina, assim, o mais interessante é ele dizer assim, que no mundo espiritual
tive a visão sobre os meus olhos, o atroz espetáculo da fome entre os espíritos. Encontrei lá em cima, a forma dele se expressar, por causa da questão do céu, lá em cima, né? Lá em cima, muitos desses infelizes, mortos nas torturas da fome, ainda procurando em vão satisfazer uma necessidade imaginária, lutando uns contra os outros para arrancar um pedaço de comida que se escondesse na mão, né? E aí muitos deles, me reconhecendo no mundo espiritual, gritavam: pão! Era em vão que eu tentava lhes fazer compreender a situação, né? Então vejo que perguntar se eu era espírita, se entendeis por esta palavra aceitar todas as crenças que vossa doutrina preconiza, não, admirava os vossos princípios, né? Então veja a fome entre os espíritos, né? E Kardec, na nota de Kardec, novamente uma nota explicativa, é belíssima em relação a este tópico da comunicação do espírito, dizendo que a alma não é um ser abstrato, indefinido, sem corpo. Ele tem um corpo fluídico, mas que não deixa de ser matéria. E que certos espíritos, diz Kardec, continuam a vida terrena, né, com as mesmas vicissitudes, né, continuam no mundo espiritual com a vida terrena, com os hábitos, né, com as mesmas vicissitudes durante um tempo mais ou menos longo, porque ninguém fica eternamente nessa situação, em sofrimento. Há inúmeras formas de socorro espiritual que chega pelo amor de Deus a seus filhos, né? Então a situação dos espíritos que viveram mais a vida material que a vida espiritual. Então são espíritos materializados, apegados às questões da terra, né? Não abrem mão desses apegos, desses condicionamentos, o culto ao corpo, à casa, dinheiro, ao sexo, né, etc. Aí Kardec até cita o suplício mitológico de Tântalo, né, que foi condenado pelos deuses, ficou preso numa árvore, né, e árvore recheada de frutos e água até o pescoço. E faminto tentava comer os frutos fugiam. Com sede tentava beber a água baixava, né? Ou seja, era este símbolo do suplício da sede e da fome, né? Então vejam que essa situação, estes condicionamentos, estas necessidades que os espíritos projetam no mundo espiritual, decorre, portanto, desta vida mais apegada, materializada que eles levavam. Tanto que Kardec diz que seria diferente se eles, em vida, já se desmaterializassem pela elevação do pensamento e pela identificação com a vida futura, né? E aí Kardec fala que são os próprios habitantes do mundo espiritual que nos contam isso, né? São legiões de espíritos que continuam a vida corporal com suas torturas e suas angústias no mundo espiritual. Mas isto é uma situação temporária, como vimos, né? As evocações, diz Kardec, nos mostram uma porção de espíritos que ainda se julgam deste mundo, suicidas, que sofrem com o gênero de morte, outros que assistem ao próprio enterro, avarentos que guardam seus tesouros, soberanos que julgam mandar ainda e ficam furiosos por não serem atendidos, soldados em guerra e tal, né? Então vejam quão interessante é essa informação. Daí o quadro apresentado pelo Padre Bizet nada tem, pois, de estranho, e vem confirmar aquilo que muitas comunicações já nos haviam trazido, né? Então eu lembro aqui da obra Memórias de um Suicida, logo no começo da obra, ali no capítulo 1 mesmo, o espírito que narra, Camilo Castelo Branco, descrevendo aquela região de sofrimento onde ele estava, ele diz que ele comenta ali, né, que havia ainda a fome, as necessidades fisiológicas, o frio, né, as angústias, etc. Então vejam as impressões por conta dos condicionamentos, do apego, este grau de materialidade que o espírito
imprimiu em sua vida na Terra, faz com que ele desencarne, ocorra a desencarnação, e ele sinta ainda essas questões no mundo espiritual. Da nossa parte, caberá sempre ofertar o socorro a esses espíritos através da oração, através dos esclarecimentos nas reuniões mediúnicas, vão nos permitindo esse exercício da caridade em prol desses espíritos, que sofrem no mundo espiritual. Falamos que a comunicação ainda do Sr. Bizet, ele fala que ele de fato não se permitiu a intolerância religiosa, porque a intolerância era a mãe da incredulidade, e ele preferia a prática do bem e da caridade. E ele próprio diz assim: para mim, a caridade era um dever, por força do caráter de que eu estava revestido. Faltando a ela, eu era culpado. Teria mentido a Deus e aos homens, aos quais eu havia consagrado a minha existência. Aliás, como poderia ter ficado insensível ante tantas misérias? Então veja o Espírito revelando as suas qualidades, tolerância, caridade. E vejam que a luz da doutrina espírita não é um dom espiritual que ele ganhou gratuitamente. É um espírito que já traz essas qualidades em razão das suas vidas passadas. Quando o espírito já demonstra essas virtudes, é que ele de fato as conquistou em vidas passadas. E, claro, a educação, o bom exemplo dos pais, a família, o primeiro núcleo de socialização colabore muito. Mas se o espírito não traz ao menos um indicativo, um início dessas virtudes, dificilmente de uma para outra hora, ainda que receba uma boa educação, ele as desenvolva de forma plena. Então é algo que o espírito gradativamente vai exercitando, aprimorando, progredindo ao longo das reencarnações, sejam as questões do sentimento, as virtudes, sejam as questões intelectuais. Por isso vemos crianças que já na própria primeira fase da vida já vão demonstrando caráter dócil, se preocupam com a outra criança, quer dividir, quer ajudar, são mansas, ao passo que algumas já vão demonstrando isso, vai seguindo determinadas violências, agressividades, etc. É o espírito demonstrando a bagagem que traz. O Sr. Bizet já vinha demonstrando, portanto, esta bagagem de profunda tolerância, e também de caridade. Vejam que para ele diz assim, é como se ele dissesse: eu não conseguia agir de outra forma, porque é uma virtude conquistada. Interessante isso, para que a gente possa refletir. Para nós, muitos de nós que ainda a caridade é algo meio imposto, forçado, não é tão natural, muitas vezes diante de uma situação a gente pensa, ajudo, não ajudo. Para um espírito como o Sr. Bizet, diante do sofrimento, como ele diz aqui, diante de tantas misérias, não conseguiria agir diferente. Então, para muitos espíritos é um impulso natural, é um hábito já implantado. Eles não conseguem deixar de ajudar. Então, não é sacrifício, é um gesto natural e espontâneo. Para muitos de nós ainda é um sacrifício, que a gente avalia, sopesa algumas questões, às vezes tem que sair de casa, do conforto do lar, das facilidades, para ir visitar um sofredor. Então veja que muitas vezes para nós que estamos ainda a caminho desta virtude mais pura, para nós é um sacrifício. Para os bons espíritos que já adquiriram, é um gesto de profunda doação em razão da espontaneidade. Por isso, o Espírito diz: a caridade era um dever, faltando a ela eu era culpado. Então vejo que muitas vezes a nossa consciência nos impõe essas culpas, esses remorsos, e a doutrina nos ensina não só pelo mal que fizemos, mas também pelo bem que deixamos de fazer. Então esta comunicação do Sr. Bizet, as suas características
nos inspiram a esta tolerância religiosa, tolerância em todos os sentidos, de uma convivência fraternal, de acolhimento, sem nenhuma distinção, sem nenhum separativismo, né? E construindo em nós este impulso, esta caridade. Hoje há tantos sofrimentos na terra, material e moral, e nós temos condições de exercitar esta caridade, construindo este hábito para que, através da repetição, possa se tornar, né, um hábito implantado, adquirido, e passe a ser, logo mais para nós, um gesto espontâneo, não mais um sacrifício, né? E depois nós temos aqui também um artigo interessante, o Espiritismo em toda parte. Kardec vai citar o jornal A Solidarité, Solidariedade. O texto é interessante porque Kardec vai citar textos desse jornal onde há muitos pontos afins com a doutrina espírita. Vocês sabem que quando Kardec coloca esse espiritismo em toda parte, fazendo citações de jornais, de obras, ele procurava ver autores que muitas vezes não eram espíritas, mas que estavam ali expressando ideias e conceitos muito afins à doutrina espírita, né? Mas aqui o texto é longo, né? O texto do jornal, Kardec cita aqui o texto, então o articulista vai elogiar a doutrina espírita pela sua filosofia, vai inclusive citar uma obra recém-lançada por Kardec, a Gênese, de profundo, diz aqui, de profundo conhecimento filosófico, aborda questões sérias, fala dessa fé raciocinada da doutrina espírita, fala desta liberdade que a doutrina espírita dá, liberdade de pensar, liberdade de consciência. Portanto, é uma doutrina de liberdade que não impõe nada a ninguém, ensina, convida a pensar, não há dogmas, ou seja, verdades impostas, né? Mas o que me chamou a atenção foi ainda na parte de Kardec, que o primeiro parágrafo, antes de citar o artigo, transcrevê-lo propriamente dito, Kardec vai dizer assim: o Espiritismo conduz precisamente ao fim que se propõe todos os homens de progresso, ou seja, homens de bem, que querem uma sociedade melhor. É, pois, impossível que, mesmo sem se conhecer, eles não se encontrem em certos pontos e que, quando se conhecerem, não se deem a mão para marchar na mesma rota ao encontro de seus inimigos comuns. Ou seja, pessoas de bem, de religiões diversas, mas que desejam uma sociedade melhor, quando se encontram, quando dialogam, quando se dão as mãos, há muitos pontos comuns para dialogar, para refletir, para viver, a fim de construirmos esta sociedade melhor, né? E aí Kardec vai citar desses inimigos comuns. Eu achei muito interessante. Kardec diz assim, como se fossem os inimigos morais comuns das pessoas de bem, que desejam construir uma sociedade melhor. Kardec diz: os preconceitos sociais, a rotina, o fanatismo, a intolerância e a ignorância. E esses 5 pontos merecem reflexões. Nós não temos tempo aqui para nos aprofundar em todas, mas eu achei um texto interessante Kardec colocar estes inimigos morais, de forma exemplificada, não está aqui esgotando. Há outros desafios morais para o indivíduo, para a sociedade, mas os preconceitos sociais. Então veja o quanto cabe ao espírita se esforçar até pela visão que tem da vida, da reencarnação, da lei de causa e efeito, a alma reencarnando em diversas situações, né? E para o seu aprendizado. Então nenhum tipo de preconceito social, pobre, rico, o doente, o saudável, são experiências transitórias, onde o espírito vai extraindo o melhor para o seu aprendizado. O fanatismo científico, religioso, sempre perigoso, porque o fanatismo limita, né, esta ampla compreensão da vida. A pessoa fanática do ponto de vista da ciência
não para refletir, não se permite pensar nas questões da alma, nas questões espirituais, o fanático religioso vai negando as conquistas da ciência e também não vai se permitindo este amplo entendimento da vida na sua dimensão física, das leis materiais que regem a nossa vida, né? Então, não há por que ter esse fanatismo. O Espiritismo nos convida a esta aliança, conforme está em O Evangelho segundo o Espiritismo, entre a ciência e a religião. Daí, conforme vimos no artigo aqui citado, o articulista destaca esta racionalidade da doutrina espírita. A intolerância, conforme vimos o próprio senhor Bizet no artigo anterior, né, temos que ter uma profunda tolerância com toda, não só tolerância religiosa, tolerância em relação às diferenças morais, tolerância, somos irmãos, fraternos. Tolerância aqui, né, às vezes a pessoa fala, eu tolero você. Não é nesse sentido pejorativo. Tolerância no sentido amplo do sentimento, de acolhimento, de aceitação, né? Não é algo forçado, não, eu tolero você. Não, aí não há aprendizado. Terá que repetir a experiência, né, a lição. Essa tolerância no sentido de entender os limites, entender as dificuldades do outro, acolher, né? A ignorância, sim, a ignorância espiritual é algo que 80% em consciência de sono. Então, a ignorância em torno das leis divinas, das leis espirituais, das leis morais, realmente faz com que o indivíduo sofra muito. Vemos aí depressão, ansiedade, pânico, ideação suicida, etc., né? Então, temos que nos libertar da ignorância. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, como disse Jesus. Mas o que me chamou a atenção, confesso, foi Kardec colocar aqui a rotina. Rotina. E eu me lembro quando li essa abordagem, e a gente percebe o quanto a Joana de Ângeles trata da rotina, a benfeitora pela mediunidade de Divaldo Franco, na obra O Homem Integral. E logo no capítulo 1 ela vai tratar dos fatores de perturbação. A rotina, a ansiedade, medo, solidão, né, e a liberdade, naturalmente que é a liberdade mal utilizada. E aqui na rotina ela vai falar muitas coisas interessantes, né? E ela vai dizer aqui num dado momento, não literalmente, mas a construção do seu pensamento é que a rotina é ferrugem nas engrenagens da alma, né? Então vejam só, a rotina, porque a rotina gera acomodação, a rotina gera esse aprisionamento a condutas repetitivas, o medo do novo, né? E o espírito traz inseguranças emocionais, medos, né? E acaba se aprisionando na rotina que lhe traz uma falsa sensação de segurança. Então não se permite desafios novos que seriam importantes para o seu progresso, conquistas novas, condutas novas no sentido nobre, não as condutas perturbadas, desequilibradas, as condutas novas, relações novas. Há pessoas que se fecham para relações, né? E tudo isso tendo como matriz o espírito, por conta desses traumas, conflitos desta ou de outras vidas, que fazendo com que ele se aprisione, se feche na rotina, não se permitindo, portanto, experiências valiosas que a vida vai lhe propiciando, vai lhe convidando. Aqui diz assim, olha que beleza o texto de Joana: disfarçada como segurança, emperra o carro do progresso social e automatiza a mente, que cede o campo do raciocínio ao mesmismo cansador, deprimente. Mesmismo cansador e deprimente. O homem repete a ação de ontem com igual intensidade hoje, trabalha no mesmo labor e recompõe idênticos passos, mantém as mesmas desinteressantes conversações, retorna ao lar ou busca os repetidos espairecimentos, bar, clube, televisão, jornal, sexo, com frenético receio da solidão, até alcançar a aposentadoria. Nesse ínterim, realiza férias programadas, visita lugares que o desagradam, porém reúne-se a outros grupos igualmente tediosos. E, quando chega ao denominado período do gozo-repouso, deixa arrastar-se pela inutilidade agradável.
vitimado por problemas cardíacos que resultam das pressões largamente sustentadas ou por neuroses que a monotonia engendra. Né? Então vejam só, esse texto é belíssimo. Né? O homem se deve renovar incessantemente, alterando para melhor os hábitos e atividades, motivando-se para o aprimoramento íntimo. Né? Então vejam só, a desenvoltura das propostas evangélicas facilita a ruptura da rotina, dando saudável dinâmica para uma vida integral em favor do homem-espírito eterno e não apenas da máquina humana pensante a caminho do túmulo. Veja só que é um texto maravilhoso de Joana. E me chamou, repito, Kardec colocar aqui a rotina. Veja que interessante. Então nós temos que nos autoavaliar o quanto a rotina tem nos impedido de experienciar novos caminhos, novas amizades, novas conquistas, novos aprendizados. Então veja que ela cita ali, é o homem no trabalho, porque isso, a rotina se apresenta no lar, no relacionamento conjugal, aquele cônjuge que, como ela diz ali, repete a mesma coisa, chega do trabalho cansado, liga a televisão, ou vai tomar o seu álcool, ou a fuga para o sexo, as mesmas conversações inúteis, lamúrias, reclamações, até a hora de dormir e no outro dia repetir, e fica nesse ciclo. Às vezes o cônjuge, um pouco mais lúcido, percebendo a rotina na vida conjugal, quer fazer algo diferente, uma viagem, sair para jantar, etc. O outro, preso à rotina, prefere não, quero ficar em casa, quero ficar aqui, né? Então não se permite e vai empobrecendo a relação, muitas vezes motivando separações. A rotina no trabalho, a pessoa que vai e executa, claro que às vezes há atividades repetitivas do trabalho, mas a pessoa sempre do mesmo jeito, às vezes acabrunhada, às vezes com o semblante fechado, pessimista, negativista, as mesmas conversas chulas no trabalho, e vai, essa rotina gerando uma energia enfermiça na vida social, as mesmas conversações, o mesmo, quando dizer que é o clube, é o mesmo ritmo de vida, normalmente materialista, né? Aqui materialista no sentido vivencial, comportamental, e até nos afazeres religiosos. Às vezes no núcleo religioso, por exemplo, dentro da casa espírita, a rotina automatiza as nossas tarefas, muitas vezes, engessando o sentimento. Quantas pessoas estão na casa espírita, vão dar um passe há 10 anos, estão na reunião mediúnica há 20 anos, no atendimento fraterno há 30 anos, e muitas estão ali por automatismo. Não colocam ali no passe, na reunião mediúnica, no atendimento, a alegria de viver, a alegria de servir, a gratidão, o amor, a amorosidade em relação àquele que ela está assistindo no passe, o espírito na reunião mediúnica, a pessoa aflita no atendimento fraterno. Então ela está ali numa rotina, limitando e muito as suas possibilidades de ampliação dos sentimentos. Então, cuidado com a rotina, jamais perdemos o entusiasmo e a alegria. Então, ao ir para a casa espírita, numa tarefa que faz parte da nossa rotina, entre aspas, né? Porque é um hábito, nós não possamos perder a vivacidade, o idealismo do sentimento. Então, ir com alegria, puxa, hoje eu vou ao centro, eu vou dar passe, eu vou conseguir ajudar pessoas através da fluidoterapia, ceder a minha energia, que a espiritualidade vai utilizar, vou orientar pessoas à luz da doutrina do Evangelho para sair da aflição, que eu possa ser útil. Então, colocar o sentimento, espíritos com seus dramas variados no mundo espiritual, vimos aqui a fome no mundo espiritual, etc. Então, quando nós colocamos ali o entusiasmo, a gratidão, a alegria, nós estamos nos libertando desta rotina que engessa e limita. Muitos trabalhadores vão caindo depois no desânimo, no desinteresse, né, na apatia, né, e vão depois, a pouco e pouco, abandonando as tarefas espíritas, porque caíram nesta rotina
neste sentido de engessar o sentimento. Então eu achei muito interessante esta abordagem de Kardec, né? E este complemento com a obra aqui. Há muitas lições de Joana sobre a rotina, mas aqui no Homem Integral, um texto belíssimo, né? Depois, conferências. Kardec aqui faz menção de que no mês de abril último, né, o senhor Xavier fez várias abordagens, conferências, usando os Vedas indianos, as leis de Manu, comparados com os livros de Jó e Salmos. E Kardec destaca aqui muitas frases que ele proferiu nessas conferências, que tem ponto de encontro, de sintonia com a doutrina espírita, até porque os Vedas indianos, a gente sabe que na Índia há muita espiritualidade, a crença nas múltiplas vidas, etc., né? Então ele fala aqui, citando algumas frases, né? Com os olhos da carne não se pode ver tudo. O homem tem uma existência indefinida e o progresso da alma é indefinido. Seja qual for a soma de suas luzes, ela tem sempre a aprender, porque tem o infinito à sua frente. Já vimos aqui este progresso infinito das almas, né? Que para nós é difícil conceber. Sobre perispírito, muitas frases, né? Se a alma existe após a morte, então tem um corpo, um organismo que chama organismo superior, em oposição ao corpo carnal, que é o organismo inferior. Então, ele vai falando aqui várias frases, né, que também falando desta vida após a desencarnação, falando da alma, da imortalidade, do corpo espiritual. Então, é muito interessante essa citação, né? Então, Kardec comenta, né, isto, né, sobre o perispírito, a pluralidade. As conferências do Sr. Xavier são, pois, verdadeiras conferências espíritas, menos a palavra, mas as ideias, né? E, por fim, notícias bibliográficas. A obra A Religião e a Política na Sociedade Moderna, o autor Friedrich Henry Schneider. E aqui é um artigo que Kardec publica, que não é de sua autoria. O texto é de Emile Barrault, engenheiro, que escreveu, certamente espírita, porque fez a comparação, mas escreveu sobre esta obra e Kardec publica. O autor da obra, o Sr. Henry Schneider, é sim espírita, né? Embora tenha alguns pontos aqui que está na obra, que o próprio autor citado do artigo, fazendo a comparação do livro com a doutrina espírita, destaca. Então ele vai destacar ali os pontos comuns e os pontos divergentes. E o autor aqui do livro, ele vai trazer essas doutrinas do materialismo, o espiritualismo e o espiritismo, né? E aí ele vai, aqui no artigo citado na Revista Espírita, vai ser assim, é bom para quem quiser buscar o que é o espiritismo, vai trazer várias ideias que definem o espiritismo, o que é o espiritualismo, que é diferente do espiritismo, né? Tem o ponto comum de crer em Deus, crer na alma imortal, mas há pontos que o espiritismo tem a mais, o materialismo. Então ele vai citando algumas coisas do livro que tem sintonia com a doutrina espírita e algumas questões que o autor defende, mas que vão de encontro, colidem com aquilo que a doutrina espírita pensa. Por exemplo, o autor não fala da ação dos espíritos, esta ação solidária dos espíritos sobre os encarnados. E o autor do artigo aqui, portanto, fala a respeito disso. É um artigo longo, são várias páginas, né, que vale a pena a título de instrução e comparação, porque notícias bibliográficas, Kardec trazia livros que tinham, às vezes, pontos comuns, às vezes não integralmente, mas parcialmente, como é o caso com a doutrina espírita, mostrando o quanto a ideia espírita também era disseminada por essas vias, né? Então vimos aqui uma revista espírita muito rica também de informação, né? E muita coisa, muitas coisas para que nós possamos pensar e refletir, sempre destacando a qualidade desse trabalho do nobre codificador. A nossa profunda gratidão sempre
a Kardec.